lives aí, eu morava no Rio de Janeiro, meu prédio foi assaltado durante a live. Tem aí um vídeo aí, a galera já sabe aí, ó, pode pegar aí. Meu prédio foi assaltado durante a live. Durante a live. Eu tava em live. E o pessoal assistindo e vendo tudo acontecer. O que aconteceu foi o seguinte, era de madrugada, isso, 2 horas da manhã, a gente tá transmitindo não sei o que de Júpiter lá. Eu comecei a ouvir um barulho. Então vamos lá, vou contar a história, o primeiro que eu pensei que era. Eu tava na live e comecei a ouvir um barulho. Plá, plá, plá. E eu percebi que os caras estavam quebrando a porta dos apartamentos. Aí eu saí da live, dá pra ver que eu olho assim pro lado, olho de novo e tal. Aí eu saio, vou lá e empurrei um armário na frente da porta. Tudo pela live. Tudo pela live. Os caras não entraram no meu apartamento. Que pânico, meu Deus. Aí tal, não sei o quê. Eu falei na live, aí o pessoal fala assim, você é um mentiroso e tal. Vou contar a história. Eu falei na live que era uma briga que estava tendo no meu prédio. Porque o meu prédio, morei no centro do Rio de Janeiro durante 10 anos. Rua Gomes Freire, um dos piores lugares do mundo pra se viver. Um dos lugares mais feios da história da humanidade. E olha que eu já tive um lugar feio, hein, cara. Eu trabalhei um tempo em Ciudad del Carmen, no México, que é um dos lugares mais horríveis, acho que do universo. Não tem lugar mais feio. Porque o problema de petróleo é o seguinte, toda cidade de petróleo é horrível. Toda. Não existe uma cidade... Só tem uma no mundo que é bonita, que é Stavanger, na Noruega. É a única cidade de petróleo do mundo que é bonita. Do resto... Por quê? Se eles geralmente têm... Por quê? Como que você explica? Eles têm dinheiro e fazem o que com o dinheiro? Então, a do México, a da Venezuela, então Maracaibo. Maracaibo é um lugar mais... Nossa Senhora, eu já fui sequestrado em Maracaibo. Nossa! Tem uma ideia. Meu Deus. Já fui chamada pra medir relâmpago lá, mas não quis não. Não vá não, não vá não. Lá é terrível. E Ciudad del Carmen, eu ia pro trabalho pulando cadáver na rua. Ai, meu Deus! Ela foi a cidade mais violenta do mundo durante um tempo. Então eu morava no centro do Rio de Janeiro e tinha briga nesse meu prédio todo dia. E na live eu falei assim, pessoal, é uma briga que tá tendo aqui. Só que no dia seguinte, quando eu fui na portaria, o cara falou, seu Sérgio, você viu aí o que fez ontem, à noite? Eu falei, não, o que foi? Não era briga? Não, o prédio foi assaltado. Arrastão. Tipo um arrastão. Os caras entraram no prédio, foram um apartamento por apartamento. Ele falou, o único que não foi assaltado foi o seu. Eu falei, é porque eu ouvi e joguei um armário na frente. Oi. Olha só, isso no meio da live. Tem um vídeo aí, o pessoal daqui a pouco pega aí e mostra aí. Tem esse vídeo. Então, agora, de coisa dar errado assim. É complicado isso aí, hein? É complicado isso aí. É complicadíssimo. Agora, de coisa dar errado assim, em cima da hora, tá muita coisa. Tá toda hora da coisa errada. Quando dá errado é que é legal. Daí tem história pra contar, né? Nossa, nessa live nós descobrimos que Sérgio vendia cerveja, pulou por cima de cadáver. Que mais? Caiu Foi sequestrado. Ciudad del Carmen, no México. É um informante Tinha cabelo. Tinha cabelo. É um informante dos ETs. É informante de ET. Gente, se fizer um compilado aqui, ó, de tudo que a gente... tem história. Mas é o negócio seguinte, que você trabalha com petróleo, é muita história, porque eu viajava demais. Eu, durante muito tempo, eu fui responsável na minha empresa pela América Latina inteira. Então eu começava Venezuela, Chile, Bolívia, Argentina, Paraguai. Viajava só lugar horrível. Aí depois Brasil. Aí chegava no Brasil, eu ia para Manaus, para Natal, as unidades da Petrobras. Aí vinha para São Paulo. Depois começava tudo de novo. Venezuela, Bolívia, Chile, Peru, tudo, Colômbia. Trabalhei muito na Colômbia, Ecopetrol, a empresa colombiana. Aí, muito nos Estados Unidos, cheguei a embarcar no Golfo do México, entendeu? Então quando você trabalha com petróleo, isso é o que a gente usava, né? Hoje eu não uso não, porque eu sou um cara consciente que é uma porcaria. Mas o que a gente usava na época era o seguinte, venha trabalhar com petróleo, você vai conhecer o mundo inteiro. Ó que coisa boa, você gosta de viajar? Inferno, adoro. O quê? As cidades maravilhosas que ele acabou de contar. Você gosta de viajar? Adoro. Então é aqui, ó, você tem que trabalhar com a gente no petróleo, você vai viajar, vai conhecer o mundo inteiro. Vai conhecer lugares espetaculares. Mas exatamente, assim, eu sempre quis perguntar pra você, o que é que você fazia mesmo, assim? Você chegava a pôr a mão na massa ou você era mais uma consultoria? Então, o que eu fazia é o seguinte, eu trabalhei em empresas terceirizadas, né? Então, eu trabalhei numa empresa norueguesa chamada Roxar durante um bom tempo e trabalhei numa chamada Halliburton. Halliburton é uma empresa muito famosa, que é do vice-presidente dos Estados Unidos, do Dick Cheney. E eu trabalhava num departamento dessa empresa chamado Landmark, que era o departamento de software. Então, o que a gente fazia? A gente ia para uma empresa, entendia um determinado problema e desenvolvia um software para resolver aquele problema. Então, era isso que a gente fazia. Basicamente era isso que eu fazia. Entendi. Então eu tinha que ir lá na PDVSA,
que é a venezuelana. Os caras lá estavam com um problema assim, assado, que estava dando muito, eles estavam perdendo muita ferramenta porque encontravam muito bolsão de gás. Aí nós desenvolvemos um software que processava os dados e descobria esses bolsão de gás antes de estourar o equipamento. É um dos casos, entendeu? Você era um garoto de programa? Ou não? Eu era garoto de programa. Fui garoto de programa durante um bom tempo, viu? E qual foi a história que você caiu da plataforma? Então, e eu cheguei a trabalhar com equipamento mesmo. Então tinha empresa que ia lá e colocava equipamento, a minha empresa colocava equipamento em plataformas. E uma vez, para salvar um equipamento, que iria custar ia precisar de umas 4 vidas para pagar ele, eu larguei o equipamento e eu caí da plataforma. Eu caí de cima e caí no mar. Mas essa é culpa sua que você Culpa ia minha, derrubar? total culpa minha. Entendi. Tudo culpa minha. Incompetência, não estava amarrado do jeito certo, Nossa. foi tudo culpa minha. Mas é porque eu fui salvar o equipamento. Ou era o equipamento ou era eu. Mas entendeu? é muito alta a plataforma? É muito. Mas É você muito. não se Isso aí machucou? machuquei, eu sou surdo desse ouvido aqui, ó. Por causa Zero. disso? Não, Zero outra de coisa, audição. descobrimos, Queda? inclusive, que é surdo de Zero de ouvido. audição. Zero. Eu escuto mono. Mas te resgataram depois? Resgatar. 2 minutos. 2 minutos pra te resgatar? Mas você não chegou a afogar? Não, porque eu tava de colete Ah, você tava de salva-vida. colete. Mas eu caí de lado, Nossa. assim, ó. Eu caí com esse Quantos lado metros aqui. de altura? Ó, tinha... Eu falo, o pessoal zoa que eu fico mentindo, né? Mas não tem, não. Era como se fosse um trampolim desses de 20, 25, 30 metros, entendeu? Da plataforma até lá. Eu caí O lá de problema cima. é o jeito que ele caiu, porque ele não caiu... Eu não caí diminuiu lá, preparado ele- pra cair. Sim. Eu escorreguei e eu não estava preso e tal, e caí. Aí porque o pessoal aí... Mas eu já até comecei com o Rubão, já até sabe da história lá. Galera fica enchendo meu saco aqui com o Rubão, não sei o quê, papapá. Mas eu caí, os caras viram que eu caí, então eles já estavam preparados para me resgatar. Ah, entendi. E aí jogaram boia, tudo, tá, e me Nossa. tiraram. Mas eu fiquei surdo, esse ouvido aqui é 0 de audição, 0. Por causa do impacto. É. Estourei o tímpano e tudo. Eu só uso desse lado aqui, ó. E é suja a água no arredor? É horrível, ué. Tive infecção no ouvido. Ih, nossa. Maria. Nossa senhora. Te indenizaram? Que indenizar. Muito pelo contrário, eu continuei trabalhando na plataforma. Eu errei também, eu Não tinha que tinha ter ido como embora. voltar? Mas o tinha- equipamento salvou, né? O equipamento salvou. Isso que O importa. problema é se eu perdesse o equipamento. É. Eram umas 4 vidas para eu pagar ele, Meu Deus que era do muito céu. caro. Os equipamentos do setor de petróleo são É. milhões de É que é tudo de muito grande também, né? Nossa. dezenas. Tem muito acidente em plataforma? Muito. Ah, teve um agora, ué. Semana passada teve uma plataforma que pegou fogo. Tem muito Ah, não, acidente. essa do fogo eu vi, mas eu digo assim, desse tipo que você tem. Muito acidente. É porque muito poucos acidentes são relatados. Uhum. Mas são muitos e muitos acidentes. Quase todo dia tem acidente de plataforma. Esse tipo de trabalho, ele tem um alto teor de periculosidade, né? Você já é aposentado disso? Não, eu parei de embarcar faz tempo já. Porque isso contava, pelo Contava. menos. Né? Hoje, o embarcado, ele trabalha um dia, acho que conta 2. Então, Nossa, todo só mundo isso? que é embarcado aposenta muito mais cedo. Metade do tempo. Mas E ganha é pouco muito mais ainda. dinheiro. Ah, então é um Porque dinheiro. você ganha 40% a mais do seu salário Uau. de Pelo menos era na insalubridade época, e né? periculosidade. Pelo menos era na época, né? Hoje em dia tem uma redução de tudo isso, né? Tem, reduziram, né? Mas tem tudo, mas eles ganham a mais, sim. Mas tem muito acidente que não é relatado. Eu fiz geofísica, trabalhei muito com terremoto, eu trabalhava no Observatório Sismológico da USP, registrando terremoto do mundo inteiro e tal, e eu queria seguir meio nessa área aí depois, entendeu? Só que aí eu enveredei pro lado do petróleo. Aí, quando acabaram os contratos, porque essas empresas vinham fazer contratos, aí eu fui fazer mestrado na Unicamp em Engenharia do Petróleo. Aí depois fiz doutorado em geociências e tudo, e aí fui trabalhar Mas acho que foi bom, porque você acabou conseguindo ter uma profissão que te sustentou para agora você poder correr atrás Exatamente. dos... Não, mas aí e a astronomia nesse meio tempo? Você continuou mantendo continuei. paralelo ali? Eu continuei. Mas como amador? Como amador, né? Aí foi como amador. Aí fui. Aí em 94 eu fui lá pro sul ver o eclipse, entendeu? Viajei daqui pro sul para ver, fui para Concórdia, em Santa Catarina, ali do lado de Chapecó. Aí fiquei muito próximo do Nelson Travnik. Todo sábado eu ia para o Observatório de Piracicaba. Todo sábado eu ia para Piracicaba e ficava lá com ele. Vi muito eclipse da Lua com ele. Vimos o Hale-Bopp. Aí sim é um belo cometa. Se existe um cometa que eu vi na vida, 1997, Hale-Bopp. É um dos melhores cometas que já apareceu no céu do planeta Terra. Ele era lindo. Ele era tão intenso, que na mesma noite você conseguia perceber o movimento dele no céu. Uau. Que é muito difícil de perceber isso com um cometa.
Então a gente viu o Rei Bop em Piracicaba, tem foto, então é lindíssimo. Quando que é a próxima vez que ele vai passar, você sabe? Não, o Rei Bop eu não sei. Acho que é daqueles de períodos alta. E o Rally é 2060... Não, o próximo. O próximo é 2061, né? 61. 2061. É 76 anos. Você tá com 76 anos, ele passa. Não sei se eu estarei aqui, né? Vou estar velhinho. Não, mas vamos torcer aí, né? E a galera que não lembra do Halley, quando o Halley passou, tudo era o Cometa Halley. Tudo era. Tinha caderno do Halley, tinha o Halley Fante, que era tipo um varginho do Halley. Lembra do Halley Fante? Lembro. Tinha a Família Halley, que era um grupo de música que ficava cantando. Tinha tudo do Halley. E aí o Halley virou uma febre. Tinha a teoria da conspiração do Halley também. Tinha, lógico, porque em 1910, né, teve o lance da Terra ter passado dentro da cauda dele, né, que todo mundo ia morrer. E depois, em 86, pensaram que ia ser do mesmo jeito, foi nada, né? Foi uma manchinha no céu, que quase ninguém viu, né? Você chegou a ver? Não vi. Não? Não. Eu vi o Cometa Halley durante umas 3 noites, ali em março de 86. Você viu olho nu ou olho nu. Nossa, que legal. Porque eu morava numa cidade muito pequena, né, Viçosa. E eu já morava meio afastado do centro da cidade. Então tinha um céu maravilhoso. E ali a gente viu o Cometa Halley, foi muito legal. Mas eu acho que foi todo esse movimento que teve, na verdade, é que me levou a gostar da astronomia. Porque a astronomia, infelizmente, não era para ser assim, mas ela vive de surtos, né? Vamos dizer assim, de grandes surtos. Então a gente teve, obviamente, né? E não é da nossa época, a ida do homem para a Lua. Imagina quanta gente começou a gostar de astronáutica, de astronomia por causa daquilo lá. Depois a gente teve o Cometa Halley, foi uma outra grande coisa. Aqui no Brasil, ainda teve em 94 o eclipse, lá no sul do Brasil, o eclipse total do Sol, lembra? Lá no sul, também foi um momento. Agora, há pouco tempo, a gente teve o eclipse lá em João Pessoa também, que movimentou de novo. Então, o que acontece com a astronomia, eu penso assim, vem ondas, e aí na hora que baixa a onda, sobra uns gatos pingados ali. Entendeu? Então eu fui um dos gatos pingados da época do Halley. Mas não foi só eu, não. É muito legal porque, por exemplo, o Salvador Nogueira, você conhece o Salvador, né? Sim. Então, o Salvador Nogueira é dessa época também. O Cássio Barbosa, conhece o Cássio? O Cássio que é professor aqui. Então, o Cássio também é dessa época. Que tem uma galera que é da época do Halley. Revelando a nossa idade. Estamos revelando a idade, né? Fazer o quê? Eu sou mais velho de todos vocês aqui, então posso falar à vontade. Mas o lance é esse, né? Então, quando abaixa essas ondas aí, sobra uma galera. E o nosso papel, né? Hoje, porque na época também nem tinha isso, né? Na época não existia isso, né? Na época era muito difícil, eu não tinha acesso a nada, né? Mas hoje o nosso papel como divulgador científico é tentar pegar mais gente na hora que abaixar essa onda aí, entendeu? Então agora nós vamos ter uma grande onda que é a volta do ser humano para a Lua. Com o programa Artemis e toda essa parada toda. Tem que aproveitar porque, imagina o quanto que vai ser divulgado, o quanto que vai ser. Já é, né? Já é hoje. E isso aí pode ajudar muito a angariar muito mais gente para o lado da ciência, da astronomia, da astronáutica, da engenharia, da tecnologia em si, né? E antes do Space Today, você já fez algum trabalho assim, tipo, nada a ver? Assim, algum trabalho que você fala assim, cara, por que eu fui me meter nessa? Não, então, porque como eu comecei a trabalhar, logo que eu me formei, trabalhei embarcado, não, eu vendia cerveja lá na USP, né? Como o pessoal falou, eu vendia muita cerveja. Na época, hoje eu não bebo mais não, viu? Mas na época eu bebia mais do que eu vendia. Esse que era o problema. Ah, entendi. Mas a USP, na década de... Hoje eu não sei como que tá, mas hoje não tem mais não. Hoje não tem mais festa na USP. Mas na década de 90 tinha muita festa. Toda sexta-feira tinha festa. Foi até onde eu conheci minha esposa. Foi uma das festas da USP. Na Geonina. Festa junina da geologia. Tem esses nomes todos assim, Geonina que chamava. Toda sexta-feira a gente tinha que descobrir, a primeira meta era descobrir onde que era a festa. Às vezes era na biologia, às vezes era na química, às vezes era na geologia, na FAO, que era arquitetura, que era uma festa muito boa. Aí a gente descobria onde que era a festa, ia no supermercado, enchia o carro de cerveja. Enchia até onde desce, até não coubesse mais nada. Parava o carro na festa e ficava lá. Só que aí o problema é que a gente tomava mais que a gente vendia, porque tinha uns amigos. Dava uma preju. No final dava preju. Mas teve festas que aconteceu o seguinte, por exemplo, a gente descobriu que ia acabar a cerveja na festa, fomos no mercado de madrugada e vendemos cerveja para a festa inteira. Cara. Então, durante o ano de 96, eu vendi muita cerveja na USP, entendeu? Quem muita vê mesmo. Oportunidade E de a negócio, festa hein?
as festas humanas é melhor mesmo do que de exatas? Ah, é, né? Não, acho que as da biomédica são melhores. Biomédicas Acho são que a gente melhores. Eu ia tem falar, as festas da biomédica São são melhores. as A melhores. festa da biologia ali era famosinha, da química. A química é exata, né? Farmácia, química, medicina, A gente tem um biologia. tesourinho aqui que a gente desenterrou, galera, O problema é pra que a vocês. medicina não fazia festa lá, né? Ah, é? Porque a medicina fazia aqui no... Nossa. Tinha um setor da USP que chamava-se FOFITO. Fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Junto com a medicina, ficava aqui no HC. Fica aqui no HC, na verdade. Aqui, né? Como se eu estivesse perto. Ali no HC, ali como chama? Doutor Arnaldo ali. E eles não faziam festa dentro da cidade universitária. Essas aí que a gente era dentro da cidade universitária. Então era a ECA, o pessoal da publicidade, era a biologia, era a química, a Poli. A Poli fazia festa gigantesca. Carnapoli. É o carnaval da Poli. Nossa, era um negócio Ainda absurdo. tem essas festas? Não Como tem é que tá mais. agora? Começou a ter muita violência, É. começou a ter morte, O tudo. pessoal morrer pararam. bêbado e cair pra rua. Aí pararam com as Eita. festas. E entre outras coisas, né? Então, a gente tem um tesourinho que a gente desenterrou aqui, galera, dessa época, sejam dessa época aí. Cris, manda na tela. Ixi, isso aí é antes, né? Bem antes, na verdade. Quantos parece anos? seu Não, filho. isso aí eu tinha 15 Quem anos. é essa Seu pessoa, filho parece gente? Isso aí é 15 anos. Até que parei. Coitado, não fala isso não que eu ia ficar bravo. Isso aí é 15 anos já, galera. Isso aí é muito antes disso, tá? Isso aí é minha foto do RG. Olha. Tem nada a ver. Ele E tinha aonde- cabelo, né? Aonde foi parar esse cabelo? Onde foi parar? Cabelo Ficou aí, ó, não, né? nas listas de cálculo. Física, Entendi. prova de física. Ficou tudo por aí pelo caminho, ó. Pior que Ah, mas isso é a mesmo. mesma carinha, cara. Mais ou Re- menos. revoltado. Essa é a minha foto do RG. Até hoje é essa aí, porque eu nunca mudei de RG. Aí, Você acha que eu chegar com esse RG aí, o pessoal deixa eu entrar em algum lugar? Sérgio, ó, eu fiquei sabendo aqui que o seu pai é atleticano e você Meu pai virou era. corintiano. Meu pai E era esse, atleticano. se você tivesse ficado no Galo, quem seria o Sérgio dos Foguetes hoje? Então, E tá esse vendo só? conflito? Meu pai já é falecido e tudo, meu pai era atleticano roxo. Meu pai me levava para ver, quando eu era bem pequeno, a gente morava em BH, e ele me levava para ver todos os jogos do Atlético no Mineirão. A gente morava bem pertinho do Mineirão e tudo, sabe? E nem assim? Nem assim virei E corintiano. por que você virou corintiano? Não sei, gosto de sofrer, né?